Bom, falar para a Tânia é o seguinte. Primeiro, antes de a gente pensar na melhor dica para escolher o ponto, é qual modelo de negócio essa pessoa está propondo. Ela tá propondo, ela está disposta a atuar. Como o Marinho disse, eu sou um modelo de farmácia para um público A, eu sou para um público C, eu quero ser uma farmácia que a gente chama aqui de farmácia de comunidade, uma farmácia de bairro. Porque eu não preciso necessariamente estar no ponto mais movimentado da cidade. Eu estou na cidade de porte médio, porte pequeno, eu posso ser uma farmácia da periferia, uma farmácia da comunidade. Mas se eu estiver na periferia, se eu estiver na comunidade, eu também não posso achar que eu possa montar uma farmácia num local que não tem nenhum outro comércio próximo. No bairro, você tem um centro comercial, um centro de confluência aí de padarias, de supermercado, de lojas do próprio bairro, e aí dentro daquele espaço você vai ter também um espaço para o seu estabelecimento. Se você monta uma farmácia, por exemplo, numa rua, numa avenida de fluxo de carro, e você não tem estacionamento, você não tem como ter público. Porque não tem como uma pessoa parar e você não tem trânsito de pessoas. Na verdade, Edson, você anteviu a próxima pergunta, que era do Anderson. E uma drogaria numa rua movimentada sem estacionamento, é viável? Era a próxima pergunta. Já. Claro que não é viável, é claro, né? Porque se você não tem fluxo de pessoas e você não tem aonde o carro parar, esquece, a pessoa vai para a próxima. Como nós estamos falando de farmácia, o que todo mundo aqui tem que ter em mente é o seguinte: nós temos no Brasil 80 mil farmácias. Tá? Nós temos 80 mil farmácias. Nós temos uma farmácia para cada 2.700 habitantes. Essa conta não existe, mas eu arriscaria dizer o seguinte, que dificilmente numa cidade você não tem uma farmácia a cada 200 metros da outra. Dificilmente. Tá? Se você deixar de entrar numa farmácia, em menos de 200 metros que você andar para a direita, para a esquerda, para o lado A, para o lado B, você vai achar outra farmácia. Tá? Então, se você não levar em consideração essas confluências de fatores, que é o ponto certo para que você já tenha a primeira parte da atratividade, que é a facilidade do cliente acessar a sua loja, ele vai na próxima. Tá? Ele vai para a próxima. Então, eu saio daqui do meu escritório e vou para a minha casa. Daqui até eu chegar na minha casa, eu passo na frente de 5 ou 6 farmácias. Se a primeira não tem estacionamento, eu vou na segunda, eu vou na terceira, até eu chegar na última que eu acho que eu vou ter. Então, não dá para achar que só porque eu tenho uma cidade menor que eu posso fazer de forma diferente. As considerações têm que ser as mesmas. Agora, óbvio que se eu estou montando uma farmácia, que a gente vai chamar aqui de farmácia da comunidade, eu tenho uma expectativa de venda também menor, porque eu estou atendendo um número de pessoas menor, eu vou ter um fluxo de pessoas menores. A pessoa não vai sair do centro para ir no bairro comprar, a não ser que ele morar naquele bairro. No entanto, todo mundo que mora nos bairros frequenta o centro comercial da cidade. E aí, se eu estou num bairro que vai vender, que tem uma expectativa de venda menor, obviamente eu também tenho que prever um modelo de negócio mais adequado a essa realidade. Eu não posso querer ser um modelo popular onde que eu trabalho diretamente o preço, porque o preço depende de volume, e se o volume é menor, eu preciso ter um nível de rentabilidade e lucratividade maior. Mas eu acho que não dá para ter decisões por adivinhação ou emocional. Por isso que existem ferramentas, por isso que existe Gelfusion, por isso que existem informações para que a gente tome decisão assertiva. Obrigado, Edson. A Vitória acho que pediu a palavra, não é, Vitória? Isso, só para complementar tudo que o Edson trouxe até agora, a gente chama isso de possível adjacente. Primeiro eu preciso fazer o básico, então que é tudo que todo mundo tem ali. Então, ter características mínimas de acesso realmente, de visibilidade para o meu cliente, para depois olhar para o que mais eu posso trazer para ser um diferencial realmente. Já que você vai entrar nisso, desculpa interromper, eu vou colocar a pergunta logo do Thiago Cardoso, que é exatamente sobre isso. Quais os indicadores devo avaliar no momento de uma análise de endereço para ajudar meu cliente a definir qual perfil de farmácia adotar?
Então é a pergunta do Thiago Cardoso, já era a sua primeira pergunta, e agora a gente segue com ela. Vamos lá. Então, mais uma vez, assim, complementando também o que o Edson trouxe, não tem receita de bolo, e antes de qualquer coisa é importante identificar que público é esse. Então, que características são essas que vão fazer com que eu defina, de fato, meu modelo de negócio. Outra coisa muito importante de se dizer é que não dá para inventar muito em relação à farmácia. Então, existem alguns poucos modelos e algumas poucas variáveis. Então, quando a gente fala de modelo de farmácia, de fato, então eu sou uma farmácia voltada para o público-A, eu sou uma farmácia voltada para o público CD, ou eu tenho foco em preço, ou eu tenho foco em atendimento, são poucas variáveis, mas que ainda assim é importante ter delimitado. Em relação ao ponto comercial, de maneira bem superficial, acho que a gente pode falar que alguns fatores importantes são qualidade de acesso, barreira de acesso, hábito de deslocamento, topografia, densidade demográfica. Então, e todos esses fatores se conectam na mesma informação, que é quem é esse público. Então, como que eles me veem, como é que eles me acessam. Mas não tem resposta melhor, a não ser saber exatamente quem eu sou e o que eu quero trazer de diferente ali para acessar esse meu público. Ok, Vitória. Thiago. Oi, pode falar, Suzana. Obrigada. Complementando, né, o que o Edson e a Vitória falaram, acho que tem a questão de eu tenho uma farmácia de uma rede X e eu quero saber se aquele ponto é adequado para mim, ou, no caso que o Thiago falou, eu tenho um ponto e quero saber que farmácia, né, seria mais adequada que eu formatasse para colocar ali. Nas duas, né, vertentes, a questão dos dados e das informações que são utilizadas são praticamente as mesmas, né? Só que uma, em função do perfil daquele ponto, daquela região, daquela possível área de influência de uma farmácia, vai te dizer se aquela é uma região mais de público C e D, se é uma região mais residencial ou mais de escritórios, para que você possa formatar melhor o modelo de farmácia que você vai colocar ali. E aí, já queria pegar o gancho com a questão da pandemia que a gente está vivendo, né? Essa questão, por exemplo, se o bairro é mais residencial ou comercial, eu acho que vocês devem ter sentido uma diferença forte, né, no desempenho daquelas farmácias localizadas em áreas residenciais versus as farmácias localizadas em áreas comerciais ou empresariais, né? Se a gente vai hoje numa região aqui em São Paulo como a Berrini, talvez há uma semana atrás, 2, devia ser um deserto, né? Porque é uma área onde ela vive dos escritórios que ali existem. E nós estamos praticamente, a maioria de nós, trabalhando em casa ainda, né? Então, de acordo com o perfil da localização, numa situação como essa, alguns pontos sofrem mais do que outros. E talvez você tenha que ser mais criativo em alguns pontos, né, para que passem por uma tempestade, do que em outros, que talvez estejam indo muito melhor do que se esperava, porque aquelas pessoas que todo dia saíam para trabalhar, iam para a Berrini, hoje estão aonde? Do lado da sua farmácia, onde elas moram. Então, mas aí, Suzana, é preciso que a gente tenha um cuidado, desculpa interromper alguém, é preciso que a gente tenha um cuidado, porque não dá para fazer uma análise desse nível por uma situação, um momento situacional totalmente distinto. Tá? Alguns intempéries que nós estamos vivendo agora, ele não estava precificado e nem tinha como ser precificado. Então, o nosso critério, é claro que nem eu conversando com a Vitória hoje lá na área de expansão, nesse mês, só para a gente entender que na Farmarcas nós não tivemos praticamente impacto nenhum no processo de abertura de lojas. A Vitória, aliás, está devendo um almoço para a equipe dela, porque ela bateu o recorde de assinatura de novos contratos esse mês, né? Tinha sido 40 até ontem, eu não sei se nós estamos nesse número ainda. Estamos em 45. Então, 40 novas farmácias entrando para Farmarcas esse mês. E aí tem necessidades, por exemplo, a gente pede um filme para o cara filmar ali a rua, a calçada que ele está, para que a gente entenda o fluxo, entenda o movimento, ele manda para cá. Claro que o análise desse filme hoje, em função de que você tem um nível de circulação menor, ele está prejudicado. Você vai falar para a pessoa, manda uma contagem de pessoas na sua calçada, é claro que isso está prejudicado, mas tem uma inteligência por trás, porque nós já sabemos de informações anteriores que vai nos tornar o mais assertivo possível. Nós estamos trabalhando todas essas mudanças de forma momentânea, nós não estamos mudando nenhuma
nenhum tipo de análise em função de uma situação que nós estamos vivendo e que nós sabemos que é temporária. O calçadão que não tem a mesma movimentação que tinha anteriormente, a gente sabe que vai voltar. Então, o que nós fizemos aí não tem muito a ver com a escolha do ponto comercial. Aqui nós até usamos uma analogia, e eu fiz essa reunião com os nossos associados lá no dia 17 de março, no primeiro dia, basicamente, do fechamento do comércio, no primeiro dia dos isolamentos sociais, nós fizemos uma reunião com todos os associados, e nós temos a analogia da seguinte forma: nós estamos de um lado do rio, e nós sabemos que do outro lado do rio tem uma festa, e nós queremos participar da festa, mas nesse momento a gente precisa fazer a travessia do rio, e nós vamos focar só na travessia. Aí, óbvio que você faz a adequação, se você tem farmácia que é mais prejudicada, outras foram favorecidas, mas o mais importante é que a gente tenha mecanismo de ajudar esse empresário a chegar lá do outro lado. Até agora nós não perdemos, felizmente, nós da Farmacare não perdemos ninguém pelo caminho, ninguém. Nós estamos com 100% da base que nós começamos, cuidando de todo mundo. Eventualmente, como eu acabei de dizer, você tem uma farmácia que fechou por uma conveniência, mas abre outra, e a gente vai evoluindo nesse sentido, mas a gente continua usando a metodologia que a gente já tinha dentro de casa.